Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Hoje eu vou estrear uma análise diferente aqui, que é o Semana DI. Nós vamos analisar aqui o que acontece com os DI futuros de alguns anos para frente, e isso talvez te ajude até olhar os movimentos dos teus fundos imobiliários e do próprio Ibovespa, ok? Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Giovana Della Costa. Aqui a gente fala sobre mercados e investimentos. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal e já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, certo? Vai ser um prazer ter você em nossa audiência. Bom, vamos começar diretamente já analisando, né? Eu vou aproveitar, vou colocar aqui o, o Ibovespa. Eu estava fazendo uns estudos aqui do Ibovespa, né, principalmente na primeira semana do Covid e da alta com o topo anterior. Estava fazendo uns estudos aí. Bom, mas o que a gente... Eu gosto muito de olhar o Ibovespa no semanal para ver as pernas de correção e traço as retrações, tá? Então, para mim, está muito tranquilo, uma correção até 122 mil pontos, tá? Eu digo que está muito tranquilo, porque a gente consegue perceber aqui que teve um topinho anterior, que é onde ele veio buscar aqui os dois últimos dias, né, na quarta e na quinta-feira, tá? Essa aqui é a média 21, então a média 21, muito provavelmente, se tiver uma correção, vai ser aqui nos 122 mil pontos que ela vai estar mais ou menos. Depois o segundo, os 50% de FIBO em 119 e depois em 116, tá? Então, a gente consegue perceber que ela está corrigindo aí há 5 semanas, depois de toda essa pernada de alta aqui, uma alta forte, quase que sem respiro, né? Teve um respiro aqui de 2 semanas e depois engrenou uma outra alta. Então, pessoal, isso aqui é muito normal, está muito tranquilo, não se apavorem com essas quedas, tá? Principalmente aqui no diário, que é mais confuso ainda, né? Enfim, porque faz parte, né? Então, tenha em mente os números 122, 119 e 116 e 500, tá? Chegando no 122, com a força que ele está, talvez ele não precise nem chegar em 122, que as médias já sobem. Um detalhe interessante é que a média 9, que é a média rápida que eu utilizo, no semanal ela virou para baixo. Então, vamos ver se entra uma reação semana que vem. Mas nós estamos... Por que a gente fala de BOV? Porque existe uma correlação inversa entre a bolsa e, né, os juros futuros, tá? Então, conforme vai subindo os juros futuros, em tese, vai saindo dinheiro da bolsa, vai saindo da renda variável, vai migrando para a renda fixa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou apresentar aqui é o gráfico perpétuo do índice futuro, né? O índice futuro, não, desculpa, o DI futuro, certo? Que eu faço um acompanhamento nele, porque ele me dá uma noção de movimento, tá? Não me guio muito pelos valores do perpétuo, né? Enfim, mas ele me dá uma ideia exatamente de como vai ser o movimento. O que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Que teve um cup handle. Quem tem dificuldade, né? Ele veio de uma pernada de alta e fez o cup e o handle e aqui rompeu. Por isso que existe essa marcação. Então, o que vocês enxergam no meu gráfico é uma marcação de cup e handle aí da pernada de alta que ele veio, ok? Então, ele tem um alvo inicial de 7,64, então ainda tem o que subir, né? É, é, o gráfico perpétuo, né? E aí depois tem as médias aqui para segurar ele. Muito provavelmente no primeiro alvo vai ter uma pequena resistência da média de 400, né, porque ela vem caindo. Bom, mas esse é o gráfico perpétuo como eles têm vencimentos, esse não leva em conta os vencimentos, a gente chama de perpétuo, né? Ele segue acompanhando independente do movimento, certo? Pego aqui alguns contratos e eu vou olhar
o 26, tá? O 26 eu faço um acompanhamento e olha que interessante, vocês veem que tem o gráfico diário à direita e o gráfico semanal à esquerda, né? Então, o gráfico diário, tracei aqui uma linha de tendência de alta, né? Nós temos aí, ele veio, corrigiu, ele, na realidade, meio que lateralizou, fez aqui, pode ser um COI, né, para alguns, pode ser um fundo duplo, isso aqui é muito subjetivo. O fato é que pode ser um pivô a partir daqui, também veio aqui e fez o pivô. Então, o movimento do 26 é de alta, toda essa configuração. Só que ele fez alta e lateralizou, como a gente consegue perceber no diário. Ele está entre 794 e 867, e fica aqui. E no 26, nós temos o pré-fixado e o IPCA+, né, com vencimentos nesses, com esses dois, com esse vencimento, esses dois papéis, ok? Então, o que a gente percebe agora? Que muito provavelmente ele está tendo força, buscando força para romper. Porque aqui a gente poderia ter o mesmo cup handle, só que ele não teve força para romper. Olha aqui, ele veio de uma pernada, aí ele fez o cup, handle e não conseguiu, agora parece que está fazendo uma handle menor ainda, entendeu? Eu não considero, tá? Eu levo em consideração essa lateralização que o papel está agora, que a gente consegue ver claramente, né, que ele está nesse range aqui, então bate, volta, bate, volta, bate, volta. Aí ele está fazendo exatamente isso. Então agora é esperar ele ter força, que ele fez menor. Se essa LTA conseguiu segurar ele aqui, ele está tendo força para ir, tá? Mas ele também pode cair e vir para cá. E aí fazer ou então um zigue-zague aqui menor para perder. Nós estamos numa expectativa, tá? O que o gráfico demonstra é que pode ser um rompimento para cima ou perder a LTA, né? E a gente traçaria uma nova LTA, ou ele perderia e iria buscar o fundo aqui e cairia. Não tem o que fazer, vocês sabem que não tem o que fazer quando as médias estão emboladas assim. Eu não gosto de operar, tu vai operar topo e fundo, suporte e resistência, e eu prefiro, como suporte, eu prefiro trabalhar aqui na LTA, tá? Então, esse é o 2026. Um outro que é importante da gente enxergar é o 2035, mas o Profit não tem gráfico do 2035. Então, o que eu faço? Eu vejo o 2030. Só que o 2030, se eu apresento para vocês, vocês podem ver que ele é todo falhado, né? Eu faço a marcação, mas a gente tem que olhar com um gráfico de linha. Então, eu prefiro ver, ou às vezes o 29 está mais ou menos no valor e no movimento do 30 ou o 31. Nesse caso, eu vou optar por mostrar para vocês o 31, que tem mais gráfico de candle e é mais interessante da gente analisar. Se você perceber o mesmo movimento do 26, né, que a gente acabou de olhar, o que aconteceu com ele? Ele teve a sua pernada, então, e começou a lateralizar justamente nesta região. Então, ele vem, vai, vem, vai, vem, vai. E agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer com ele. Importante ele romper os 9,48 ou cair os 8,75. Ok? Então, esses são os... E esse aqui pode nos guiar justamente para mais próximo aí do que eu analiso, que é o 2035, do que eu analiso para fundos imobiliários. Está numa consolidação. Em algum momento ele vai ter que mostrar para que lado ele vai. Os fundos imobiliários também, o que está acontecendo? Estão naquele chove no mole, entendeu? Depois que veio a notícia, vai tributar os rendimentos e tal, vai perder a isenção, não sei o quê, ele está nesse chove no mole. Se eu colocar aqui o IFIX e fizer o DI com o IFIX, vocês vão ver que eles estão quietos, né? Eles não estão esperando os próximos capítulos. Quais são os próximos capítulos? A gente não sabe,
Agora, a gente só precisa esperar e analisar. Então, o que a gente sabe é, essa semana eu estou olhando o 31, que seria no lugar do 30, e semana que vem eu posso olhar o 29. O único comentário que eu faço do 31 é que eu consegui, claramente aqui no semanal o gráfico aparenta ser um pouco melhor, eu vi um fundo duplo, e nesse fundo duplo ele rompeu e foi. Então ele está já em 61 de Fibonacci, como vocês podem ver aqui, sendo que o alvo, ele vem nessa região aqui, ó, só que o alvo dele é o 100%, é os 9,80, ok? Então, isso por 2030. No IPCA mais 2030, ele tem IPCA mais 4. Se ele está 9,15, que é o valor de fechamento da quinta-feira, ele tem uma inflação aí embutida de pelo menos aí uns 5%, né? Porque é IPCA mais 4, então tira dos 9,15, tira 4, tu tem aí 5,15 numa expectativa de mercado para uma inflação em 2030. Tá? Então é assim que a gente começa a entender e analisar. O mercado está achando isto, ok? Agora, a gente traz os valores só para vocês terem em mente os valores do tesouro. Então, o tesouro, que é o que eu gosto de analisar, opa, ele voltou aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, agora sim. O tesouro que eu gosto de analisar é o 35, tá? Então, aqui. Então, nós estamos falando que o tesouro, lá em 2035, vai ser IPCA mais 4,12. Ele tem variado de 3 não, de 4,03 a 4,15, 4,17, quando ele está muito estressado, tá? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quando tu olhares um fundo imobiliário de tijolo, né, você tem a ideia de que ele vai te pagar o quê? Vai te pagar um prêmio de risco mais o que o Tesouro Direto está pagando, porque, em tese, o IPCA, que seria a inflação, está embutida na renovação de contratos, tá? Que se chama, está embutida no tijolo, né? Então, em outras palavras, o que quer dizer? Se você acredita que seu prêmio de risco seja de 2% no fundo imobiliário, que não é tão arriscado, o fundo hoje imobiliário que estaria pagando 6,12 seria um prêmio normal para o fundo imobiliário, entendeu? Porque seria o prêmio de risco de 2% mais 4,12. Tranquilo. Se você acha que ele já é um pouquinho mais arriscado, e o teu prêmio de risco, então, deveria ser 3%, o fundo imobiliário deveria estar pagando 3% mais 4,12. Então, seria 7,12. E se você acha muito mais arriscado, deveria estar pagando 4%. Então, 4 mais 4,12, 8,12%. Essa é a lógica. Então, se você... É que a gente se contamina por muita informação. A gente se contamina por muito grupo, por muito troca de ideias, por tudo. Mas se você percebe que o seu fundo imobiliário está pagando isso, é a expectativa de mercado. 6,12, 7,12, 8,12 está dentro da expectativa para um Tesouro Direto IPCA 2035. Se você está com esse fundo imobiliário, eu dormiria tranquilo. Agora, imagina que os fundos de papel estão pagando 10, 11, 12, 13%. Então, não é os 4,12, sim, é o prêmio de risco que está colocado, porque os 4,12 o mercado já está posto. Então, quem está recebendo 12, 10%, 10% no fundo imobiliário, praticamente está com 6% de prêmio de risco. Vamos colocar em grandes linhas, tá? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como cruzar as informações e como fazer essa análise a partir do Semana Day. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, eu vou tentar aí, quase que semanalmente, trazer essas informações para vocês
para vocês começarem a perceber e fazer os seus julgamentos, o IBOV, os DI futuro e junto o Tesouro Direto. E daí a gente consegue fechar esse circuito e talvez acalmar o coração de muita gente, né? Porque no final da história, todo mundo quer ser vencedor, mas o mercado está mostrando quem são os vencedores, os números. Então a gente olha para a grama do vizinho e não olha o que o mercado está dizendo. Então a minha sugestão é vocês olharem mais para o mercado e menos para a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho pode ter adubo, pode ter praga, pode ter outras coisas que tu não sabe. Agora, a tua grama, tu conhece ela, tu sabe como tu irrigou, como tu cuidou. Então, é muito mais para, neste momento de indefinições quanto à tributação, não tributação, muito ruído, que a gente começa também a olhar as expectativas que o mercado tem e está colocando em números para que a gente possa tomar as decisões. Ok? Se você gostou do vídeo, se ele abriu, né, a sua forma de olhar diferente, o DI futuro, o Tesouro Direto, os próprios fundos imobiliários, deixa o like aqui e me diz se você quer que eu continue, deixa nos comentários e me diz se você quer que eu continue analisando semanalmente aí os gráficos dos DIs futuros. Ok? Aguardo o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!